Para essa aula, para essa abordagem, eu quero apresentar alguns pontos, 5, 6 ou 7 pontos, com relação à criança autista. Então, o vídeo de hoje é o autista e meu aprendizado. É o que nós vamos estar abordando aqui nesse momento. Pelo menos 6 pontos eu quero abordar aqui com relação à criança autista. Tá certo? Primeiro ponto. A criança autista, ela demonstra maior interesse nas formas visuais. A criança gosta muito de desenho, ela gosta muito de desenhar, ela gosta de brincar com desenhos, com figuras espaciais, com montagem de figura, com quebra-cabeças. São as formas visuais que a criança tem de brincar e aprender. Uma das questões que a criança autista gosta, e você mesmo em casa pode fazer com seu filho, é a pilhagem de tampinhas. Pelo menos 10 tampinhas de refrigerante, você pai, você mãe, pode usar 10 tampinhas e brincar com seu filho em casa. Pilhagem de tampinhas. E eles conseguem trabalhar isto com rapidez. O segundo ponto que eu quero apresentar aqui são os detalhes da exatidão, ou seja, a forma da fala que os pais e professores devem aplicar para a criança autista. O aprendizado dessa criança também está voltado na forma da exatidão. Você nunca pode falar com uma criança usando palavra subjetiva, aquela linguagem figurada. Por exemplo, você fala que está morrendo de sono. A criança autista vai entender que você está morrendo de sono. Literalmente, você está morrendo de fome. Se você disser que está com fome de boi, a criança vai entender que você é um boi. Essa é a forma dela entender a linguagem. Você está usando a linguagem figurada. Então, você nunca pode falar com uma criança usando linguagem figurada, a linguagem subjetiva. Use sempre a linguagem literal. Aquilo que você quer passar, fale de forma literal, simples e clara. Tá bom? Se você vai dizer que está com muita fome, diz que está com muita fome. Eu estou com muita vontade, ou seja, vontade de comer muito. Ela vai entender que você está com vontade de comer muito. Tá certo? Então, é a exatidão da palavra que a criança autista precisa aprender. O terceiro ponto que eu quero abordar aqui com referência ao autista e o seu aprendizado é a boa capacidade de memorização. Elas gostam de memorizar as coisas. Muitas vezes diz que não aprendeu, ela só memorizou. Pois é, mas a criança autista, eles gostam de memorizar as coisas. E dizemos que quem memoriza, guarda. Quem memoriza, não esquece. E a criança autista, elas trabalham com memorização. Uma das formas que você pode trabalhar com a criança, na forma da percepção e memorização, são justamente os jogos de quebra-cabeça, aquela vira-carta, em carta embaralhada, para achar figuras iguais no meio de um monte de cartas embaralhadas. Eles gostam disso. Eles memorizam bem onde elas estão e conseguem desenvolver essa atividade. A memorização com brincadeiras leva o autista a desenvolver a escrita, desenvolver a leitura, porque está praticando a memorização também de palavras. O quarto ponto que eu quero destacar aqui também é: eles retêm o aprendizado nas áreas de interesse específico. Tá bem? Olha o quanto isso é importante. Que o autista, eles retêm o aprendizado deles em tarefas específicas, em áreas específicas. Eles têm a especificidade de áreas onde eles dominam melhor. Então, se você vai atender uma criança numa sala multifuncional, você também precisa deixar a criança procurar aquela atividade que ela tem melhor afinco,
melhor participação, melhor desenvolvimento e assim por diante. E você também pode interagir com essa criança, porque são nas áreas de interesse específico. Uma das questões que eu sempre percebi, onde o autista tem mais vontade, onde ele se desenvolve melhor, é justamente na questão dos números. A criança autista gosta muito de número, eles gostam de desenhar, praticar desenho, árvores, casas, carros, animais, são formas que a criança tem de desenvolver. E você pode usar a sua criatividade, já que a criança gosta muito das formas visuais nas áreas específicas de aprendizado, seja por desenhos. Você pode muito bem pedir para ele desenhar e depois você vai pedir para ele dar nome aos desenhos que ele fez. Por exemplo, desenhar a mãe, desenhar o pai, desenhar o irmão, desenhar a casa, o seu quarto, onde fica a geladeira, onde fica a cama, onde fica o carro, e ela vai desenvolver. São áreas específicas que você precisa explorar essa criança e descobrir a sua potencialidade de desenvolvimento, tá certo? Uma outra área também que eu quero deixar claro aqui a paixão pela rotina é favorável ao aprendizado da criança, tá certo? Então a criança autista, ela gosta muito da rotina, as repetições das mesmas brincadeiras. Se você trabalha com uma criança autista, um tipo de brincadeira, e se você for partir para uma outra atividade que ela não tem interesse por aquela atividade, ela vai lhe deixar na mão, ela vai correr, ela vai embora, vai virar as costas, vai chorar, ela vai querer aquela brincadeira, porque ela tem interesse por áreas específicas. As rotinas é favorável para a criança. Uma das questões que eu sempre peço aos pais de alunos que atendo é que os pais procurem comprar um quadro branco, colocar na parede, comprar também aquela cestinha de basquetebol com a bola, fixar na parede e dar para a criança brincar com arremessos, as amarelinhas, montagem de quebra-cabeça, também correr em cima de barbantes, saltos, tá certo? Com duas pernas, com o pé, usando perna e braços. Tudo isso são questões de rotinas que essas crianças desenvolvem, são favoráveis para aprender, porque aí entra a psicomotricidade da criança, a coordenação motora grossa da criança, o correr, o pular de uma perna só, ficar fixo, estático, lateralidade, direito, esquerdo. Isso é muito importante. A criança ela precisa desenvolver essa questão dela também, tá bom? Conhecer o seu lado direito, o seu lado esquerdo, onde fica o pé direito, onde fica o pé esquerdo, onde está a orelha direita, a orelha esquerda, onde pesa mais e assim por diante, tá bom? Então a paixão pela rotina é favorável à aprendizagem da criança autista. Um outro ponto que eu quero deixar aqui para os pais é a capacidade para desenvolver no entendimento, tá certo? Então, quem pensar que a criança autista não tem condições e a capacidade para desenvolver no aprendizado, no entendimento, aí está pensando equivocadamente. Porque a criança autista, quando elas aprendem, não esquece mais, desde que seja ensinado de forma adequada, tá certo? Então, se você tem um filho autista na sua casa, trabalhe questões rotineiras com ele, pontilhe esta minha fala aonde mais lhe chama a atenção. Se ele gosta de interesse em áreas específicas, é aí que você vai trabalhar. Se o seu filho, por exemplo, a criança autista, a maioria das crianças autistas também, eles costumam ter interesse por determinado tipo de alimento. Na escola, por exemplo, tem criança autista que só come pão de queijo. Se você der outro fruto, outro alimento, seja
um salgado, seja um suco, seja um bolo, ele não vai comer. Ele vai jogar fora. Por quê? Porque o interesse de alimento é no pão de queijo. Não adianta dar outro. Agora tem outras crianças autistas que são diferentes. Elas comem de tudo que vier. Mas a criança, no seu geral, elas costumam ter aptidão por tipo de alimentos específico. Tá certo? Tem criança autista também que não suporta aquele som do liquidificador. Elas colocam a mão no ouvido porque está ouvindo muito som. Elas conseguem diferenciar a fala de várias pessoas, tá certo? Elas têm essa capacidade. Então, a sua capacidade de audição é muito refinada. E isso deve ser trabalhado nas questões com as crianças do espectro do autista. Então, o autista e seu aprendizado, ele desenvolve bem. Então, pai, você que tem o seu filho nessas condições, aprenda a trabalhar com seu filho. Invista no seu filho. Brinque com seu filho. Tá certo? Brinque com seu filho, mas brinque muito mesmo. Tire tempo, vai jogar bola com seu filho. A criança gosta da interação social na família. Sendo que existe dificuldade na interação social com outros alunos, dentro de casa ele pode interagir muito bem e aprender no meio familiar, tá certo? Então te peço que curta esse vídeo. Se você conhece alguma família que tem criança especial, seja autista, seja com criança com hiperatividade, criança com dislexia, com dificuldade de aprendizagem, com retardo mental, qualquer outro tipo de problema, compartilhe esse vídeo. Peça para se inscrever nesse canal e acompanhar as abordagens bem simples que são voltadas especificamente para criança especial. Não é para adulto, o adulto é só para aprender a trabalhar essas crianças. Tudo bem até aí? Com prazer, curta esse vídeo, deixe seu like aí, deixe seu comentário e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.